A Bíblia tem resposta, amém, irmãos? Ela tem resposta para tudo aquilo que é questionamento, que vem à nossa alma, à nossa mente. Uma irmã de nossa igreja, ela, por não estar aqui, eu não vou falar o nome dela, se ela estivesse aqui eu ia dizer. Mas ela não está aqui, obviamente, porque ela não pode. Se ela pudesse, ela estaria aqui, obviamente. Mas há um banner. Irmãos, eu peço a vocês, uma vez mais, encarecidamente, pelo bem da sua alma, da sua comunhão com Deus, toma cuidado com aquilo que você recebe e aquilo que você retransmite, recebido pela internet. Há tantas frases que são apresentadas com um fundo musical, muitas vezes, e uma imagem de fundo tão bonita, compondo um quadro lindo, e aquela frase de efeito, ela parece fazer todo sentido, mas muitas vezes é uma heresia. Então toma muito cuidado com aquilo que você reproduz. Cuidado, não é porque veio de um site gospel que aquilo que está sendo dito tem coerência teológica, tem coerência doutrinária, tem coerência com a revelação de Deus, ainda que esteja usando algum texto da palavra de Deus. Toma cuidado. Assim também toma muito cuidado com os pregadores que vocês estão ouvindo aí. Toma cuidado. Mas foi por causa de um banner que essa irmã recebeu, que ela enviou para mim uma questão. O banner diz o seguinte, aspas, o inferno não é a ausência de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele também está presente no inferno, mas em juízo e em ira. Vou repetir a frase do banner. Não é frase, né? O texto. O inferno não é ausência de Deus. Não é lugar onde Deus não esteja. Ele também está presente no inferno, mas em juízo e em ira. Pastor, escreveu essa irmã, o senhor concorda com esta afirmação? Não cheguei a nenhuma conclusão, mas não acho que esteja certa. Penso que o Espírito Santo está onde ele é desejado. Ela me pede que eu responda, né? Se eu concordo ou não com essa afirmação. Muitas vezes você já deve ter ouvido eu dizer que o atributo da onipotência de Deus, só Deus tem esse atributo, ele é entendido por muita gente como a obrigação de Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo. Existem textos bíblicos para nos dar a clareza de entendimento de que Deus, que tem, e só Ele tem o atributo da onipresença, Ele não tem obrigação de estar onde Ele não queira estar. Nós vemos isso quando Deus fala para Moisés, depois de vários episódios em que o povo hebreu tenta a Deus na jornada que está fazendo para Canaã, e eles parece que chegam na tampa da panela e Deus diz, chega, chama Moisés e diz, Moisés, faz uma tenda fora do arraial e eu vou me encontrar com você nessa tenda, mas no meio desse povo eu não vou mais não, meu anjo vai, mas eu não vou mais. Então o que a gente vê ali claramente é Deus dizendo, eu não quero estar no meio desse povo, ainda que meu anjo estará lá.
Então, de certa forma, Deus estava através do anjo, mas ele presencialmente ele dizia: eu não estarei. Como é que a gente pode entender isso? Afinal de contas, Deus estará no inferno ou não? E essa é outra questão teológica, porque há texto que diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Então, ele ainda não foi inaugurado, não tem demônio aprisionado no inferno, Satanás não está aprisionado no inferno, porque está preparado para o dia do juízo, quando serão lançados lá. Outros já dizem: não, o inferno já existe e há demônios presos lá, aprisionados lá. Ninguém nunca foi lá e voltou. E essa é uma discussão teológica interessante. E eu não vou me debruçar sobre essa questão hoje. Eu vou responder a questão levantada por essa irmã. Fato é que a onipresença de Deus é um dos seus atributos. Só Ele pode, só Ele tem esse atributo. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A justiça de Deus também é essencial e, portanto, é necessário que Ele castigue os pecadores que não confiam em Jesus para a salvação. Assim, nós temos Deus que está presente em toda parte, mas que mantém um lugar chamado inferno, descrito como um lugar onde as pessoas são afastadas da presença de Deus. Lembremos da parábola que Jesus conta do rico e Lázaro. O rico morre e vai para o inferno. Lázaro, que era um mendigo, morre e vai para o seio de Abraão, para o céu. E o mendigo, o rico, o rico que está no inferno, ele está vendo Lázaro, está vendo Deus, ele, na figura ali de Abraão, Jesus chama de Abraão, né? E o rico diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na minha língua, porque o inferno é lugar de chamas ardentes, de sofrimento eterno, fogo, enxofre. E Deus diz: não, porque há um abismo separando nós e vocês estão aí. Nesse texto, nessa parábola de Jesus, faz parecer que Deus não está no inferno, mas pode ver quem está lá. Mas em Mateus 25, nós encontramos o Senhor Jesus descrevendo o juízo que virá sobre a humanidade, e lá no verso 41 ele diz assim: então ele, que é ele mesmo Jesus, dirá, ele está falando do Filho do Homem quando vier, e esse Filho do Homem é o próprio Jesus, né? No dia do juízo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sendo Jesus Deus com o Pai e com o Espírito, ele tem o poder da onipresença, mas ele está dizendo: aparte, ou seja, vá para longe, afaste-se para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem lendo assim dá a ideia de que, então, Jesus não está lá no inferno, sendo ele Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Deus ele não vai no inferno. Mas há 3 passagens aqui que são particularmente importantes para essa discussão. A primeira é o Salmo 139, versículos 7 a 12, no qual Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Essa versão aqui, me ausentarei. Isso, revista atualizada.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Só que abismo aqui não é inferno. Abismo aqui é uma palavra traduzida de Sheol, que é simplesmente uma transliteração de um substantivo hebraico que significa sepultura ou lugar dos mortos. Então Davi está dizendo: se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou seja, no cemitério, no lugar de mortos, o Senhor está lá também. Esse texto está falando da onipresença de Deus. Não há lugar nenhum que Deus não esteja. Sheol, ou esse profundo abismo, é um termo amplo e não é sinônimo de inferno, como eu disse. A palavra comumente usada para se referir ao lugar eterno de punição, não é esse. Mas a segunda passagem mas guarda isso, né? Para onde fugirei da tua face? Guardou isso? A segunda passagem é 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 9, que diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Gravem isso: separação da presença do Senhor. Lá em Salmo 139, eu pedi para você gravar o quê? Hein? Para onde fugirei da tua face? Aqui, em 2 Tessalonicenses, eu quero que você guarde separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Agora vamos para o terceiro texto, que é Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, que diz que quem adora o anticristo será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Grava essa frase: diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, esses dois últimos textos de 2 Tessalonicenses, que diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, dá a ideia de que quem está no inferno, quem estiver no inferno, não terá presença do Senhor, porque estará separado da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Mas Apocalipse 14, 10 diz que aqueles que adoram o anticristo serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. E esses dois últimos textos são os mais confusos sobre esse assunto, devido à sua aparente contradição. Porque um diz que vai estar separado de Deus, o outro diz que vai estar na presença de Deus. Afinal de contas, Deus vai estar no inferno ou não está? Mas há uma explicação bastante simples, e para isso a gente precisa do grego, que é em que foi escrito esses textos, ou que foram escritos esses textos. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, presença, quando diz lá, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença,
do Cordeiro. Essa palavra presença é uma tradução literal do grego enopion, que significa na presença de ou diante. Esta é uma palavra espacial, sugerindo proximidade e distâncias literais e mensuráveis. Então, quando está falando diante, ou na presença, está falando de uma questão espacial, espaço, ok? Nós estamos todos aqui dentro do templo, mas estamos todos no mesmo lugar? Sim, estamos todos dentro do templo, mas estamos todos no mesmo lugar? Entende que eu estou fazendo uso de uma linguagem que trata de uma questão espacial? Estamos todos dentro do templo, mas estamos todos no mesmo lugar? Não necessariamente. Necessariamente não, não estamos, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá certo? Então, essa palavra enopion é uma palavra para se relacionar à questão espacial, não é espacial de espaço, céu não, né? Espaço. Sugerindo proximidade e distâncias literais que existem e que podem ser medidas. Como assim? Ela está ali, ele está lá. Pode ser medido ali ou lá, ok? Um está perto, o outro está longe. São medidas espaciais, são expressões, palavras espaciais, dão uma ideia de espaço e que pode ser medido. Por outro lado, a palavra traduzida por presença, em 2 Tessalonicenses, quando diz lá, eles sofrerão a pena da destruição eterna, é a separação da presença do Senhor, é uma tradução literal do grego, uma tradução do grego da palavra prosopon, que geralmente se refere ao rosto ou à aparência externa de uma pessoa. Então existem outras referências na Bíblia a Deus e o seu povo sendo separados até mesmo na terra. Mencionei aqui a questão de Deus e o povo hebreu, né? E essa questão de separação da face ou da presença, nós encontramos ela de uma forma muito intensamente sendo apresentada a nós em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, quando Jesus está na cruz e ele dá aquele brado: Deus meu, por que me desamparaste? Ué, mas Deus não é onipresente? A ideia ali é que Deus não estava ali, ou que Deus não estava ali amparando. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está agora ali carregando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós. E naquele momento, o que Jesus está sofrendo é como se Deus estando ali, o Pai está ali, mas ele dá as costas por causa do pecado que está sobre o Filho. Quem está entendendo? Então esse grito só pode significar uma total ausência do favor de Deus. Jesus diz: por que me desamparaste? Ele diz: por que o Senhor não está aqui? Ele não diz: por que o Senhor foi embora? Ele diz: por que me desamparaste? Embora a palavra desamparar também dê a ideia de afastamento, de ausência, na realidade, o contexto não é esse. É presente, mas não atuante. Eu estou vendo, mas não estou fazendo nada, eu estou de braço cruzado.
Quem está entendendo? É como um pai que está vendo o filho morrer afogado, ele está do lado de fora da piscina, de braço cruzado, olhando aquilo acontecer. Ou ele está vendo que o filho está se afogando, ele cruza os braços, dá as costas e olha para o outro lado. Mas ele está ausente ou está presente? Ele está presente. Então, esse grito do Senhor Jesus significa a total ausência do favor de Deus. Essa descrição do inferno apresentaria um oposto mais exato ao céu, porque o céu é total presença do favor de Deus. O céu fornece bênção e plenitude, não por estar mais próximo espacialmente de Deus, mas por estar em completa comunhão com Deus. O inferno está associado a uma completa falta de bênção devido ao rompimento de qualquer comunhão com Deus. Por fim, parece que Deus está realmente presente no inferno, ou o inferno está em sua presença, dependendo de como se interpreta. Porque Deus é sempre onipresente. Ele sempre saberá o que está acontecendo no inferno. Contudo, esse fato não significa que as almas que estiverem ou vierem estar presas ali no inferno tenham um relacionamento com Deus ou qualquer comunicação com Ele. Eu vou dar um exemplo disso. Pensem num casal casado. Eles estão brigados. Eles estão zangados. Eles não estão se falando, mas eles deitam na mesma cama para dormir, um virado para um lado, o outro virado para o outro. Estão ambos presentes, mas existe comunhão? Você entendeu? Não há lugar onde Deus não esteja. Não há lugar onde Deus não possa estar. Mas há um lugar onde a presença, a comunhão, a manifestação da glória, da graça de Deus é sentida. É onde há o pecado. E o inferno é o lugar da condenação do pecado. É por isso que tem muito crente que sente um esfriamento, uma frieza, parece nada fazer sentido. Ele vai ao templo, ele participa do culto, antes aquele louvor mexia, mas agora ele entra vazio, frio, e sai vazio e frio. É porque Deus não estava presente. Aquilo que se diz normalmente por essa pessoa é: que culto frio, que igreja fria. Quem é que está frio? É o culto, a igreja ou é aquela pessoa? Está entendendo isso? Eu já, inúmeras vezes, irmãos, inúmeras vezes, eu preguei e eu estava passando por um momento difícil e que eu não estava sentindo a presença do Senhor. Eu cria em Deus, temia o Senhor, amava a Deus, mas as circunstâncias me faziam estar ali exercendo o meu ministério, pregando a palavra do Senhor, mas eu não estava sentindo a presença do Senhor. Então, por causa de como eu estava, a convicção que eu tinha é que eu ia acabar de pregar aquela palavra, fazer um apelo. Sabia que ninguém ia se levantar, ninguém ia fazer nada, e eu ia dar as costas e acabava. Mas eu fiz o apelo e várias pessoas tomaram posição ao lado de Cristo Jesus. Eu pergunto, eu estava em pecado? Não, não estava em pecado. Eu estava como?
Eu estava sofrendo a minha dor, vivenciando o meu momento de tristeza, de dificuldade, de luta, de embate. Quando a gente está afetado pela dor, a gente não tem vontade nem de comer coisa gostosa, é ou não é? Que a gente gosta, né? Abate a gente. Então, por causa de como eu estava me sentindo, esfriado nesse contexto, para mim, eu acredito, eu até descrevi, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é viva no sentido, não é que a palavra do Senhor é como um ser vivente, ela é viva no sentido de que ela transmite vida, porque ela tem o poder do Senhor. Porque aquele que está disposto para ouvir e receber, vai ser aquecido. Quem aqui já acendeu uma churrasqueira? Já acendeu uma churrasqueira com... Estava lá, já fez o fogo, aquela coisa toda, mas aí as brasas se pensou até que já estava tudo apagado. Deixar isso aí, vai dar em nada mesmo, vai morrer, isso aí vai esfriar, depois eu venho e limpo. Mas daqui a pouco passou um ventinho, foi ventando, aquele ventinho foi avivando a brasinha, aquela brasinha que foi avivando, daqui a pouco pegou fogo o negócio. Já aconteceu com você isso? Quem já passou por isso? Já? Pois é assim. O vento do Espírito está soprando. Se tiver uma disposição ali, vai ter fogo, vai ter manifestação da graça, vai ter manifestação do poder de Deus, haverá calor, aquecimento, haverá experiência da presença do Senhor. Então, o ambiente por si só, ele é importante, mas ele não determina. O que é que determina? É o coração receptivo, aberto, desejoso de viver a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Então entenda bem. Assim como o Senhor, que é onipresente, a presença dEle, seu governo, está até no inferno, não significa dizer que Ele tenha comunhão, e aqueles que estiverem no inferno terão comunhão com Ele. Inferno é a ausência total da possibilidade da comunhão com Deus. Não tem jeito. E aqui sou eu pensando, ok? O que eu vou falar agora não está na Bíblia, não existe um texto para dizer isso de forma clara como eu vou dizer, mas sou eu pensando com base naquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio que o maior sofrimento no inferno será quem estiver lá, ver Deus e saber que não pode, não tem como, nunca mais experimentar absolutamente nada da comunhão com Ele. É como estar sedento, e um pote de água fresquinha, geladinha, chega a estar suando ali na frente, e eu não poder tocar, eu não poder beber, sofrendo toda a sede e o calor, e eu não posso me refrescar com aquela água. Que tortura, irmãos. Que coisa desgraçada. É sem a graça de Deus. Isso é o inferno. Mas você sabia que tem gente que já está vivendo isso? Não como lá no inferno, mas vivendo algo parecido com isso. É gente que está vivendo sem a graça de Deus. É gente que chega ao ponto de tirar a sua própria vida, porque não consegue mais encontrar razão para continuar vivendo, por perder toda e qualquer esperança de dias melhores. Só que no inferno não vai dar para tirar a própria vida, não vai dar para interromper. E o que é que eu e você precisamos fazer?
Precisamos viver aqui de tal maneira que a presença gloriosa do Senhor, a manifestação da sua graça e da comunhão com o Espírito Santo sejam experiência constante, diária, cotidiana de todos nós. Por quê? Porque amamos a Deus, obedecemos a sua palavra e desfrutamos de um relacionamento com Ele, vivendo uma vida que dá prazer ao coração de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que está a sua vida na comunhão com Deus? Todos podemos vivenciar isso. Todos podemos experimentar isso, dessa presença, dessa onipresença do Senhor, aquecendo o nosso coração, enchendo a nossa alma de gozo, renovando a nossa energia, nos capacitando para enfrentar a adversidade, nos dando luz e direção para as decisões da vida, apontando o caminho, nos dando segurança, ainda que sob as mais terríveis provações. Convicção da salvação por essa presença constante, amorosa, por esse fogo que aquece nossa alma, o nosso ser, a presença do Espírito Santo em nós. Se você não tem sentido isso, é porque te falta uma coisa: buscar. Pois o Senhor diz: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem. O único lugar que isso não será possível será o inferno. Mas enquanto ainda estamos aqui, nós podemos e devemos buscar o Senhor de todo o coração. Por isso a palavra do Senhor diz: buscai enquanto Ele está perto. Buscai enquanto se pode achar. E é promessa dele, de que a gente vai achar, que a gente vai encontrar, que a gente vai ter essa experiência, que a gente vai vivenciar isso. Mas é consequência de relacionamento, que envolve santidade, que envolve abdicação do pecado, que envolve submissão à promessa, à palavra, os princípios e valores do Senhor, que envolve relacionamento, sendo desenvolvido com Ele. Mas como é que você vai sentir a presença do Senhor se você não ora? Se você ora a oração da obrigação, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Se você ora para pedir quando você precisa, se você não lê a palavra, e lê a palavra com a intenção de ouvir o Espírito Santo, então você ora antes: Senhor, eu vou ler tua palavra, fala comigo. Você não pode jamais entrar num templo e participar de um culto e sentir-se cheio e sentir a presença do Senhor, se você vem e não é para dar. Não é para dar a Deus um culto, não é para dar a Deus o louvor, não é para dar a Deus a adoração. Mas quando a gente vem e participa do culto, com o coração aberto, voltado, sedento da presença do Senhor, desejoso de celebrar ao Senhor, desejoso de ter algo mais do Senhor, essa expectativa, ela provoca a manifestação do Senhor. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pensa um pouquinho sobre isso, que você saia daqui hoje cheio da graça e da presença do Senhor. Se você ainda não sentiu nada, experimenta ficar na presença do Senhor. Experimenta parar tudo quando você chegar em casa, colocar seu joelho no chão e falar com Deus, não para pedir. Começa a
exercitar isso. Abrir sua boca e dizer: Senhor, eu estou aqui para ter um encontro com o Senhor. Talvez naquela primeira experiência você não vai sentir nada demais. Você vai estar ali quietinho, no silêncio. Mas apenas creia. O Senhor está ali, Ele está te vendo. Amanhã você vai voltar lá e vai dizer: Senhor, eu estou aqui só para estar um pouquinho com o Senhor. Vou te pedir nada. Quando você menos esperar, talvez lá pelo terceiro dia, lá pelo quarto, você vai estar orando sem pedir nada. Você vai estar orando, agradecendo. Talvez você vá pedir, mas não por você. Você vai estar orando, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo pastor, intercedendo pela liderança da igreja, intercedendo pelo teu bairro, intercedendo pelos teus vizinhos. Daqui a pouco você vai estar orando meia hora, 1 hora. Daqui a pouco você vai estar sentindo uma presença tão grande, tão extraordinária. Porque a promessa do Senhor que se faz cumprida na vida de todos nós. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o seu coração, eu vou ser achado por vocês.